Opa, Otávio Castanho aqui para te dizer que sempre existem 3 histórias sobre uma mesma coisa. Como assim 3 histórias? Sempre tem 3 histórias. Sempre tem a sua história, a história do outro com quem você passou alguma coisa ou algo que aconteceu, e a terceira história, que é de um elemento que não estava envolvido. Alguém que viu, caso tenha visto. Tem um filme muito bacana, na verdade não é um filme, é uma animação de desenho que chama Deu a Louca na Chapeuzinho. Qualquer pessoa do desenvolvimento humano deveria assistir. Aliás, eu acho que qualquer pessoa deveria assistir. É muito legal porque começa com a história da Chapeuzinho. E eu não vou dar spoiler do filme, fica tranquilo. Começa com a história da Chapeuzinho. E a Chapeuzinho vai levar lá o doce pra vovó na casa da vovó. Ela chega lá, o lobo tá no lugar da vovó, né? Na cama. Geral conhece a história da Chapeuzinho, não tô estragando, né? E aí ela chega lá, tá o lobo, e a hora que o lobo, sou eu o lobo, a hora que o lobo vai comer ela, chega o lenhador pra salvar, e aí, cara, um rolo da polícia. E aí chega a polícia. A polícia é um sapo, né? Porque a gente está numa animação no desenho. A polícia é um sapo, o detetive é um sapo. E aí ele vai ouvir a história de todo mundo. Ele vai interrogar todo mundo. Ele vai interrogar a Chapeuzinho, a vovó, o lobo e o lenhador. E aí ele começa a interrogar. E aí, quando ele interroga um, a Chapeuzinho conta a história dela toda e vai passando a história sobre o ponto de vista dela. Depois passa a história de novo, a mesma história pelo outro ponto de vista do outro e do outro. E você não tem ideia da diferença brutal dos pontos de vista e das coisas que vão desenrolando e você vai descobrindo durante a história. Então é sensacional esse filme. Assista. Deu a Louca na Chapeuzinho. Onde eu quero chegar? Que sempre existem 3 histórias. Então, se você está ouvindo a história de alguém que passou por algo, você está ouvindo uma história, se ele passou por algo. Se você está ouvindo a história de uma pessoa que viu algo acontecer, você está ouvindo a terceira história, que é de alguém que não estava lá. Então você pode ouvir, por exemplo, 2 pessoas brigaram ou deu um rolo em algum lugar. Você pode ver a história de quem estava envolvido, dos 2 que estavam envolvidos, ou dos 3, ou dos 4, das pessoas que estavam envolvidas, e você pode ver a história de quem viu a coisa acontecendo. São histórias completamente diferentes e com significados diferentes, porque a gente dá significado para as coisas. Ou seja, não caia na armadilha de ouvir uma única história, tirar suas conclusões e pior, que eu vejo acontecendo muito. Essa é a pior de verdade. Pior é tomar uma atitude em cima de uma história que você ouviu. Tudo bem, às vezes quem vem contar a história para você é uma pessoa de sua confiança, uma pessoa que você ama, sua confiança, e ela vem e te conta o que aconteceu. Aí você fala, nossa, aí foi. Você acredita nessa pessoa, obviamente, por causa da sua confiança e tudo mais, porém você não viu aquilo acontecer. E aí você pode tomar uma atitude, sendo que se você tivesse visto aquilo acontecer, ou tivesse ouvido o outro lado, ou os outros lados, você talvez tomasse uma atitude diferente. Então eu vejo isso muito acontecer. É um erro fatal. Tem um cara que diz o seguinte, ele diz que existem fatos, boatos e coisas da natureza. Ele diz assim, ó, se você viu, se você estava lá, você viu, para você é um fato. Tem sua interpretação do fato, mas é um fato, você viu. Então beleza, é fato. Você estava lá e viu. Se alguém conta para você, você não viu. Alguém que viu e contou para você, para essa pessoa que viu, é fato. Aquilo que aconteceu. Para você é boato, porque você ouviu de alguém. E uma história, na maioria das vezes, boato. E tem coisas que são, ele fala que são eventos da natureza que você não precisa ver ou ouvir para acreditar que aquilo de fato aconteceu. Por exemplo, chega numa rua e ela tá toda molhada, uma cidade, e ela tá toda molhada, o tempo tá fechado, e uma pessoa fala assim, putz, choveu aqui. E você não precisa ter visto que choveu para saber que de fato choveu, porque existem evidências enormes e são coisas da natureza. Não são evidências de alguma coisa que aconteceu, um crime ou algo assim. Então ele fala que tem coisa da natureza, mas eu quero me concentrar no fato e no boato. Se você ouviu, é boato. E aí se você vai passar para frente, você já tem um probleminha. Você está passando para frente a versão do outro, contaminada pela sua percepção do que o outro falou. Esse é o famoso telefone sem fio. Alô? Alô, pode me ouvir? Responda! Responda! E aí pode acontecer de você falar para um outro e essa outra pessoa tomar uma atitude sem verificar. Acontece de monte e eu já vi gente sendo morta e apareceu na TV inclusive, porque simplesmente acreditaram num boato. Para fechar esse vídeo eu vou contar o case. O pessoal pegou uma foto de uma mulher e colocou dizendo que ela sequestrava crianças, ela oferecia doces e coisas para crianças, sequestrava crianças para levar embora e colocaram a foto de uma mulher. A notícia era falsa, alguém quis sacanear alguém, botou a foto da pessoa. Alguém viu isso, trocou e colocou a foto de uma outra pessoa. Teve umas 3 pessoas que tiveram que mudar de cidade porque divulgaram a foto dela meio que no Facebook, um monte de gente viu e as pessoas viam ela na rua e falavam, nossa, você é aquela
aquela pessoa e tudo mais, sequestra as crianças e tal. E tinha até um boletim da polícia junto na matéria, assim. E as pessoas começaram a ser agredidas, começaram a ser incomodadas, tiveram que mudar de cidade. Mas teve uma que foi a pior, que foi acho que em Santos, perto de Santos, litoral de São Paulo, que a foto nem era dela que colocaram, mas era muito, muito parecida. E ela morava ali numa comunidade e saiu de um lugar onde ela comprou bananas, acho que uma coisa do tipo, e viu uma criança que estava ali na rua meio largadinha, não sei se era uma coisa de rua, e ela ofereceu uma banana. E uma mulher que tinha visto a coisa no Facebook olhou e falou: nossa, olha a mulher oferecendo banana para criança, ela vai sequestrar. E chamou a galera e falou: olha aquela mulher. E a mulher, cara, era muito parecida com a foto. Não era dela, mas quando mostraram, era bem parecida. E a galera começou a juntar na rua, segurou a mulher e espancaram a mulher, e juntou todo mundo e espancaram a mulher. Quando chegou a polícia, aquele monte de gente, a ambulância, as pessoas diziam assim: tem que morrer mesmo, sequestra criancinhas e mata, e não sei o que lá. Olha que impressionante. A mulher foi socorrida, mas ela morreu no caminho para o hospital, por causa simplesmente de um boato não averiguado. Então, muita atenção. Quando você ouvir uma história, para você, ela é um boato. Ouça os outros lados da história antes de tirar uma conclusão. E se você viu, é fato, mas preste bastante atenção. É fato para você, com a sua história. Tem a do outro e é de quem viu. Você já deve ter entendido que tudo que acontece tem vários pontos de vista. A melhor maneira é analisar todos antes de tirar a sua conclusão. Certamente você vai tirar alguma. Espero que você tenha gostado desse vídeo e espero que você não tome atitudes em cima de boatos, mas sim em cima de fatos. Ou então, se você precisar tomar uma atitude, analisando todos os pontos de vista. Valeu.